happy tidings, for which I call upon the House and the nation. Dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten sagen, Na história da Segunda Guerra Mundial, 1940 foi um ano de mudanças dramáticas. A princípio, as pessoas esperavam ver o que Adolf Hitler faria a seguir. Mas, para os aliados, quando o Führer empregou sua tática da Blitzkrieg pela Europa, engolindo os Países Baixos e a França nesse império nazista sempre em crescimento, era tarde demais para detê-lo. A seguir, Hitler virou suas atenções para a Grã-Bretanha. E com a virada do verão para o outono, o país teve literalmente que lutar por sua sobrevivência. Enquanto todos olhavam para cima, a Batalha da Grã-Bretanha estourava adiante, até Hitler finalmente ser forçado a encarar a derrota. Nesse momento, Londres sofreu o impacto de sua ira. A Blitzkrieg bombardeou londrinos noite após noite com a Luftwaffe de Hermann Göring. Mas o espírito da Grã-Bretanha, agora sob o governo de Winston Churchill, nunca enfraqueceu. Com o outono passando para o inverno, você vai descobrir em Lutando Longe de Casa que os britânicos não só mantiveram seu território na frente interna, mas também logo seguiram para o norte da África. E enquanto o aliado italiano de Hitler, Benito Mussolini, enviava tropas ao Egito, o eixo descobriu de repente que tinha uma luta em suas mãos. Países em todo o globo começaram a tomar partido no conflito. O que começou como uma guerra europeia mostrou sinais de se tornar realmente mundial. E enquanto o Japão unia forças aos nazistas, os americanos começaram a enviar ajuda à Grã-Bretanha e a tomar precauções para defender seu país. Enquanto isso, o pacto improvável entre a Alemanha nazista e a União Soviética, forjado no início da guerra, estava sob ameaça. E antes do final do ano, Adolf Hitler já preparava uma ação destinada a chocar o mundo. No início de outubro de 1940, as fronteiras de nações por toda a Europa tinham mudado dramaticamente. Antes da guerra ter começado, a Tchecoslováquia tinha deixado de existir, com boa parte de seu território dividida entre Alemanha, Hungria e Polônia, enquanto as potências do Ocidente, continuando sua política pacifista, não fizeram nada. Logo ficou difícil ignorar a ameaça da Alemanha nazista. E quando Adolf Hitler ordenou a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, em 2 dias a Grã-Bretanha e a França foram levadas a uma guerra que duraria 6 longos anos. Apesar do período até a primavera de 1940 ter sido relativamente tranquilo para os aliados, em abril, o olhar de Hitler passou para o Ocidente e o continente logo foi envolto em um redemoinho. Em 9 de abril, grupos de paraquedistas nazistas desceram na Dinamarca e na Noruega. E apenas um mês depois, os alemães chegaram à Bélgica e à Holanda. Então, em um ataque surpreendente da Blitzkrieg, no qual o famoso general nazista Erwin Rommel teve papel principal, as divisões Panzer de Hitler varreram a França até o Canal da Mancha, destruindo tudo em seu caminho.
A força expedicionária britânica e os soldados franceses, lutando na Bélgica e no norte da França, ficaram encurralados nas praias da Normandia. Mas quando os pânzeros alemães pararam inesperadamente, isso permitiu a retirada de quase 340 mil soldados aliados, terminando em 4 de junho de 1940. O milagre de Dunkerque permitiu um momento de alegria aos que lutavam contra as forças do Terceiro Reich. Mas quando os nazistas marcharam para Paris, pouco restava para ser comemorado. Em 22 de junho, na floresta de Compiègne, a França assinou um armistício com a Alemanha no mesmo vagão de trem onde os alemães haviam se rendido aos franceses no final da Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha estava agora sozinha na batalha contra o Eixo. E enquanto Adolf Hitler iniciava os preparos para a invasão das Ilhas Britânicas, os pilotos da Força Aérea Real lutavam noite e dia para defender seu país contra a Luftwaffe. Vendo o que os nazistas tinham conseguido no resto da Europa, as pessoas no país agora se preparavam para o pior. Mas enquanto as palavras de Churchill, "Nunca nos renderemos", soavam pela nação, os britânicos continuavam a batalhar no verão de 1940. Em meados de setembro, Adolf Hitler percebeu que a invasão do país, chamada de Operação Leão Marinho, teria que ser adiada e que a Alemanha tinha perdido a batalha da Grã-Bretanha. Apesar dos nazistas continuarem a bombardear as cidades e vilas britânicas durante a Blitzkrieg, no outono de 1940, com a maior parte da Europa ocupada pelas tropas do Terceiro Reich, Hitler tinha outras questões que o preocupavam. Ele queria começar a trabalhar as ideologias que tinha descrito em sua autobiografia Mein Kampf. Isso levaria sua atenção para o leste, onde, em sua opinião, os dois maiores males do mundo residiam, os comunistas e os judeus. Em Mein Kampf, ele não fez segredo sobre seu ódio aos judeus e em 1922 ele confessou: "Assim que estiver no poder, minha primeira e principal tarefa será aniquilar os judeus." No início de outubro, ficou claro que a determinação de Hitler em cumprir as ameaças antigas não tinha sido abalada. E na Polônia, o país com a maior população judia da Europa, o horror do plano nazista não poderia ser mais evidente. Antes da deportação em massa para campos de concentração, os judeus foram levados a guetos nas cidades e em 3 de outubro de 1940, os judeus de Varsóvia foram instruídos a se mudar para o que se tornaria o maior gueto de todos. Ele mantinha 380 mil pessoas, 30% de toda a população da cidade, reunidos em apenas 2,5% do território. Em 15 de novembro, esta área foi isolada do resto da cidade e as pessoas reunidas lá dentro foram deixadas à mercê das doenças e da fome. Aqueles que tiveram sorte de sobreviver aos guetos encararam um destino ainda pior e foram deportados para os campos de extermínio. Apesar do conhecimento sobre o Holocausto e sobre a tentativa de Hitler de erradicar os judeus, muitos outros grupos também foram alvo. Ficou decidida em uma conferência em Berlim a expulsão de 30 mil ciganos da Alemanha e o envio deles à Polônia ocupada. Lá, eles seriam postos em campos de extermínio como Auschwitz, onde foram separados dos outros presos. Heinrich Himmler, o chefe da Gestapo, assumiu o controle das deportações e execuções, e estima-se que quase 500 mil de ciganos foram mortos durante a guerra.
quase toda a população cigana do leste europeu. Nos campos de concentração nazistas, os presos usavam símbolos que mostravam seu status na hierarquia da prisão, dependendo de raça ou religião, entre outros fatores. Os ciganos eram marcados com triângulos pretos e tinham o status mais baixo nos campos, junto com os judeus, que tinham o símbolo de identificação de uma estrela. As pessoas também eram marcadas de acordo com sua tendência política. E os comunistas, especialmente odiados por Hitler, eram identificados por um triângulo vermelho. As experiências de Hitler na Primeira Guerra Mundial moldaram sua atitude em relação a vários grupos que sofreram quando ele chegou ao poder. Em sua opinião, a Primeira Guerra Mundial não foi perdida pela inabilidade alemã em lutar, mas por uma sabotagem intencional do esforço de guerra por parte de judeus, socialistas e bolcheviques. Em 1917, a Revolução atingia o Império Russo, enquanto a Primeira Guerra Mundial ainda ocorria, e um líder comunista, Vladimir Lenin, estava no centro dela, advogando a igualdade e a irmandade universal. Quando o czar foi deposto, o país se dividiu em uma guerra civil sangrenta, que trouxe morte e sofrimento para milhões de pessoas. Havia um medo genuíno na Alemanha de que a Revolução Bolchevique se espalhasse. Na verdade, em 1919, era evidente que as ideologias comunistas tinham chegado à Alemanha, quando duas tentativas de revoluções comunistas ocorreram em Berlim e Munique. As duas foram brutalmente desencorajadas, principalmente pelo Freikorps, um grupo paramilitar de veteranos de guerra que odiava comunistas. Muitos desses homens acabariam por ser figuras importantes no partido nazista, e um dos principais motivos da existência do partido era a luta contra o comunismo. No Mein Kampf de Hitler, ele não escondia que odiava a União Soviética. Ele considerava os soviéticos sub-humanos, comandados pelos bolcheviques judeus, e via uma guerra em sua nação como parte inevitável de seu grande plano. Diferente dos nazistas, os comunistas acreditavam em uma irmandade universal de igualdade e, para Hitler, sua destruição seria imprescindível no caminho para a dominação do mundo. Foi, portanto, no mínimo surpreendente quando, em fins de agosto de 1939, os nazistas e os soviéticos assinaram um pacto de não agressão por 10 anos, comumente chamado de Pacto Molotov-Ribbentrop, por causa dos ministros do exterior dos dois países. O acordo impedia a guerra entre eles e exigia neutralidade de cada lado se o outro fosse atacado por terceiros. Cada signatário prometeu não aderir a nenhum agrupamento de poderes que visasse direta ou indiretamente tomar a outra parte. Quando a imprensa soviética deu a notícia do pacto, ela foi seguida de choque em todo o mundo. Mas isso era só um estratagema de Hitler e logo ele atacaria o inimigo ideológico de tanto tempo. Em meados de agosto, Hitler já tinha começado a discutir com seus comandantes militares a possibilidade de enfrentar a ameaça bolchevique. E logo começou a botar pressão em países em torno do leste europeu para que se unissem ao eixo, para que ele pudesse expandir seus recursos e se preparar para uma guerra com o leste em grande escala. Enquanto isso, em outubro de 1940, ele se concentrou em fortalecer relações com países no oeste da Europa, já que os britânicos continuavam a lutar e se recusavam a se render à Alemanha nazista. O objetivo de Hitler era criar um bloco continental de poderes, deixando a ilha isolada do resto da Europa. O ditador italiano Benito Mussolini se uniu ao eixo, assinando o pacto tripartite com a Alemanha e o Japão em setembro de 1940, apesar de já colaborar com Hitler há mais tempo. Os britânicos tinham um território valioso ao norte e ao leste da África. E enquanto a Batalha da Grã-Bretanha estava a todo vapor, Mussolini, encorajado por Hitler, começou a levar suas tropas ao Sudão, ao Quênia, à Somalilândia britânica ao leste e ao Protetorado Britânico ao norte, no Egito.
O canal de Suez, no Egito, tinha importância para o eixo, já que era caminho para os ricos campos de petróleo do Oriente Médio. A ocupação desses locais aumentaria o suprimento de petróleo do eixo consideravelmente e, o mais importante, cortaria o suprimento de combustíveis dos aliados. Não apenas isso, mas o Suez também era de vital importância ao domínio do eixo sobre o mar Mediterrâneo, uma área que ainda tinha forte presença aliada. Em 9 de setembro de 1940, o 10º Exército Italiano lançou sua ofensiva ao Egito e continuou empurrando os britânicos para além da aldeia de Sidi Barrani, para o leste da fronteira líbia. Aqui, o comandante italiano, Marechal Rodolfo Graziani, cavou e estabeleceu vários campos fortificados, 128 quilômetros a oeste das defesas britânicas, em Mersa Matruh. Mas quando Mussolini insistiu que Graziani pressionasse, ele recusou, esperando ser suprido novamente. E os italianos ficariam aqui até dezembro de 1940. E estando o Suez, por enquanto, em mãos britânicas, havia outro ponto estratégico no Mediterrâneo que Hitler queria tirar dos aliados: a ilha de Gibraltar, que fica entre o norte da África e a Espanha. Para enviar soldados para a ilha, Hitler sabia bem que teria que ganhar primeiro o apoio do ditador espanhol, o general Francisco Franco, para que as forças nazistas pudessem atacar através da costa espanhola. Com grandes expectativas, o líder nazista viajou a Hendaye, na fronteira francesa, para discutir a questão com o líder fascista em 23 de outubro de 1940. Durante a Guerra Civil Espanhola, que começou em 1936, tanto Itália quanto Alemanha ajudaram Franco, enviando aviões para bombardear cidades que lutavam pela causa republicana. A Liga Condor alemã e a Força Aérea Italiana atacaram Barcelona e a cidade de Guernica, na região basca, mas apesar de Franco ter aceitado a ajuda dos nazistas no passado, ele não queria convidar os alemães para acampar na porta de sua casa. Quando encontrou Hitler, ele fez uma longa lista de condições para a participação, incluindo posse de Gibraltar, de um território em Portugal e de um território francês de Vichy, na África do Norte. Hitler esperava consolidar relações com o Vichy e não tinha escolha senão negar ao líder espanhol. A suposta neutralidade da Espanha na Segunda Guerra Mundial não impediria o país de fornecer ajuda ao eixo. Os espanhóis ajudaram a construir postos de observação em Gibraltar para os espiões alemães. Permitiram que submarinos alemães fossem reabastecidos em seus portos e que bombardeiros italianos se reabastecessem em seus aeroportos. Membros da Embaixada da Espanha em Londres até coletaram informações para Berlim. Enquanto isso, Hitler era consideravelmente mais bem-sucedido, forjando uma aliança com o primeiro-ministro francês, o Marechal Philippe Pétain, que ele conheceu em 24 de outubro, apenas um dia depois de sua reunião com Franco. Pétain tinha sido um líder militar bem-sucedido na Primeira Guerra Mundial e depois de uma vitória impressionante na Batalha de Verdun, ele se tornou um herói público e foi promovido a Marechal da França. Mas, apesar de Pétain estar em alta conta com os políticos, tanto em casa como fora, em 1940, a opinião do público sobre ele mudaria dramaticamente. Enquanto os nazistas marchavam para Paris, o primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, se recusou a se render à Alemanha. E quando foi forçado a renunciar, o Marechal Pétain tomou seu lugar como chefe de Estado. Foi Pétain quem assinou o armistício com a Alemanha em 22 de junho de 1940, que deu aos nazistas o controle sobre o norte e o oeste do país, incluindo toda a costa atlântica. Um novo centro administrativo foi montado na cidade de Vichy. E enquanto Pétain tentava ganhar a confiança dos nazistas, com acomodação e colaboração, tanto a França ocupada quanto a não ocupada sofriam. Pétain culpou a democracia liberal da França pela derrota do país e montou um regime mais autoritário,
mudando o lema da República Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade para trabalho, família e pátria. E introduziu várias medidas duras ao país, incluindo leis antissemitas. 6 dias depois da reunião secreta com Adolf Hitler, em 30 de outubro, os franceses perceberam a extensão da traição do seu novo líder quando Pétain declarou em um discurso transmitido por rádio: "Eu entro hoje no caminho da colaboração." Ficou claro que sua aliança com a Alemanha nazista havia sido selada. Mas apesar de Hitler ter certeza agora da lealdade da França de Vichy, antigos aliados ameaçavam destruir seus planos para a frente oriental. Na preparação para a invasão da União Soviética, o ditador alemão tomou decisões para assegurar o território dos Balcãs, ao sul da fronteira soviética, onde ele esperava criar uma zona de espera para suas tropas. Em 12 de outubro, soldados nazistas foram levados à Romênia para assegurar os preciosos campos de petróleo de Ploiesti, que seriam valiosa fonte de combustível para a máquina de guerra nazista. Foi um passo longe demais para o parceiro de Hitler no eixo, Mussolini, que considerava a Romênia como sua esfera de influência. O líder fascista ficou furioso quando recebeu a notícia e se sentiu ainda mais ignorado quando ouviu as conversas de Hitler com Vichy em fins de outubro. Cada vez mais frustrado com a insistência da Alemanha em não consultar a Itália sobre atos militares, ele anunciou: "Hitler sempre me avisa depois do fato consumado. Dessa vez, eu vou dar o troco em sua própria moeda. Ele vai descobrir pelos jornais que eu ocupei a Grécia." A Grécia fica ao extremo sul da península dos Balcãs. E, já que navios britânicos ancoravam em seus portos e usavam o país para reabastecer, sua colaboração com os aliados preocupava Mussolini há algum tempo. Querendo provar que estava a caminho de criar um novo império na escala do Terceiro Reich, Mussolini decidiu que agora era o momento de atacar. Sem consultar Hitler, na véspera de 28 de outubro, o líder italiano enviou seu embaixador a Atenas com um ultimato ao governo grego: "Deem livre acesso às tropas italianas ou encarem a guerra." Os gregos tinham boas relações com os britânicos e, como seu rei Jorge II era um anglófilo ardoroso, ele quis manter os laços com a Grã-Bretanha. Sem grande surpresa, diante do ultimato de Mussolini, a resposta dos gregos foi: "Então é guerra." No dia seguinte, tropas italianas cruzaram a fronteira com a Albânia, confiando nos líderes militares que diziam que a guerra greco-italiana duraria não mais que 2 semanas. Mas os gregos não se entregariam fácil e a Itália logo recuou para território do eixo. Enquanto a guerra cobria a península, a esperança de Hitler de assegurar os Balcãs como área de espera antes de atacar a União Soviética foi frustrada. Com o desenrolar dos eventos no continente, do outro lado do Oceano Atlântico, os Estados Unidos da América mantinham olhos abertos nas questões europeias. 1940 era ano eleitoral e o presidente Roosevelt tentava, por um lado, considerar a possibilidade da América entrar na guerra e, por outro, tentava ajudar os aliados em silêncio. Nos anos entre guerras, o povo americano ficou muito hesitante em se envolver em outra guerra distante, já tendo perdido tantos jovens na Primeira Guerra Mundial. Os nazistas continuavam a bombardear a Grã-Bretanha e Winston Churchill enviou delegados aos Estados Unidos para pedir ajuda. Roosevelt se sentiu compelido a ajudar os que combatiam o eixo. Em 3 de setembro de 1940, o Congresso concordou em fazer uma emenda ao ato de neutralidade para permitir vendas de munições a britânicos e franceses. 50 destroyers antigos foram enviados à Grã-Bretanha em troca de bases no Atlântico e no Caribe, marcando o início dos movimentos americanos em direção à beligerância. Em outra atitude audaciosa, em 14 de setembro, o Congresso aprovou o Ato de Treinamento e Recrutamento de 1940,
que exigia que jovens se registrassem em juntas de recrutamento locais. Esse foi o primeiro alistamento em tempos de paz nos Estados Unidos. Em 16 de outubro, o ministro da Guerra, Henry Stimson, fez o primeiro recrutamento. E enquanto a nação observava, os recrutamentos começavam. O primeiro número, escolhido pelo ministro da Guerra, é o número de série 158. Milhares de homens agora seriam chamados para serviços militares. Mas enquanto os recrutas lutavam batalhas de brincadeira com armas de mentira, os Estados Unidos não estavam preparados para lutar uma guerra ainda. Roosevelt tinha que se equilibrar numa corda bamba com uma eleição presidencial no fim do ano. Apesar de muitos apoiarem a intervenção, muitos mais apoiavam o isolamento da guerra. E se o presidente quisesse manter o público feliz, ele tinha que descobrir um modo de satisfazer os dois lados. Roosevelt não queria continuar um terceiro mandato. Ele teve 2 exaustivos mandatos, lutando contra a Grande Depressão nos anos 30 e agora queria se aposentar. No entanto, com a guerra à vista, sua consciência não o deixaria abandonar a arena política. E era evidente que os americanos não queriam se despedir do presidente ainda. Queremos Roosevelt. Queremos Roosevelt. Ao se aproximar da eleição, Roosevelt encararia uma batalha dura contra seu oponente do Partido Republicano, Wendell Willkie. Willkie era um advogado de empresas e antigo democrata que nunca havia concorrido a cargo político antes, mas estava preparado para enfrentar uma luta dura por seu lugar na Casa Branca. O foco de suas críticas estava na tentativa de Roosevelt de quebrar a tradição dos 2 mandatos presidenciais seguidos, estabelecida por George Washington. E ele declarou: se um homem é indispensável, então nenhum de nós está livre. A questão não chamou a atenção do público e, como o apoio republicano diminuía, ele passou a criticar o comportamento intervencionista de Roosevelt. Willkie dizia que Roosevelt planejava secretamente levar os Estados Unidos à guerra europeia contra a Alemanha e dizia que nenhum homem tem o direito de usar os grandes poderes da presidência para liderar o povo indiretamente à guerra. Se sua promessa de manter nossos rapazes fora das guerras estrangeiras valer tanto quanto sua promessa de equilibrar o orçamento, eles já estão sendo enviados. Enquanto as acusações continuavam e o apoio aos republicanos crescia, Roosevelt se defendeu admiravelmente, declarando que sua intenção era fazer tudo o que podia para manter o país fora da guerra. Aos estados do Nordeste, ele repetiu a mensagem diária: eu estou lutando para manter nosso povo fora das guerras estrangeiras e vou continuar lutando. Eu já disse antes e devo dizer várias e várias vezes: seus rapazes não serão enviados a nenhuma guerra estrangeira. Mas Roosevelt não precisava temer que o público o decepcionasse. Quando recebeu 27 milhões de votos contra 22 milhões de Willkie na eleição, ficou claro que ele tinha ganhado os americanos novamente. Em 5 de novembro de 1940, Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente para um terceiro mandato sem precedentes. Se ele manteria seu país fora da guerra como prometido, no entanto, eles ainda veriam. A notícia de que Roosevelt se manteria na Casa Branca para um terceiro mandato foi recebida com alívio pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill,
que temia que, sem o apoio americano, a luta contra o eixo ficasse difícil, se não impossível de ser vencida. E enquanto bombas continuavam a cair nos britânicos, a Blitzkrieg não era a única causa de preocupação para Churchill, já que a Batalha do Atlântico, que tinha começado quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha em setembro de 1939, estava cobrando seu preço nos navios mercantes aliados. A Grã-Bretanha era uma ilha com um império ultramarino e sua sobrevivência e capacidade de luta dependiam imensamente dos suprimentos vindos do outro lado do Oceano Atlântico. Quanto mais barcos se perdiam no mar, mais rápido se esgotavam as mercadorias que chegavam ao país. Itens que sempre foram fáceis, de repente começaram a desaparecer das prateleiras. E em janeiro de 1940, o racionamento de comida teve que ser introduzido para que todos pudessem exigir sua fatia justa do que havia disponível. Bacon, manteiga e açúcar foram os primeiros a ser limitados, mas não demorou para que muitas outras coisas, como chá e carne, entrassem para a lista. Logo, era comum ver pessoas fazendo fila na frente de lojas, empunhando suas cadernetas de racionamento. A comida não foi a única coisa a ser racionada. Com as quantidades limitadas de combustível, a gasolina foi o primeiro item a ser racionado em 1939. Apesar da produção de combustível continuar na Grã-Bretanha durante a guerra, muito dele foi reservado para os caminhões e tanques do exército e também para os aviões da RAF. Bombardeiros viajavam longas distâncias aos territórios do eixo e precisavam de grandes quantidades de combustível. Então, com o suprimento reduzido de gasolina, as pessoas foram encorajadas a usar o transporte público ao invés de seus próprios carros e passaram a ver com frequência veículos puxados por cavalos nas ruas. Alguns, no entanto, preferiam usar um método mais inspirador para se locomover e usavam sacos de gás para abastecer os carros. A queda da França em junho de 1940 exacerbou o problema de suprimento das ilhas britânicas. Com a França sob ocupação nazista, os submarinos alemães tinham acesso direto ao Atlântico através dos portos de Brest e La Rochelle, no oeste francês. Isso os deixou bem mais perto das rotas de comboios que o normal e dobrou seu alcance e rapidez. Pior, a França tinha a quarta maior marinha do mundo e com Pétain agora colaborando com o eixo, os aliados não tinham mais essa valorosa força naval ao seu dispor. Enquanto isso, as batalhas na Europa Ocidental, na primavera e no verão de 1940, cobraram um preço dos navios britânicos. 6 destroyers foram perdidos na Batalha de Dunquerque. Outros 10 foram perdidos no Canal da Mancha e no Mar do Norte, entre maio e julho, e a campanha norueguesa lhes tirou 6. A luta na Noruega terminou 2 semanas antes da queda da França, em 10 de junho de 1940, e liberou os submarinos que estavam ocupados com a Batalha Escandinava. A partir desse momento, patrulhas de submarinos varriam o Atlântico desde o norte. E com poucos navios aliados disponíveis para proteger os comboios, o período de junho a outubro de 1940 ficou conhecido como Tempos Felizes pela Marinha Alemã. Usando táticas de ataque em massa e lançando suas operações de bases francesas, mais de 270 navios aliados foram afundados durante esse período. As equipes de submarinos se tornavam heroínas em casa e os capitães mais bem-sucedidos se tornavam celebridades. Entre eles, havia Günther Prien, que afundou o Royal Oak em Scapa Flow em 1939 e afundou mais de 30 navios aliados durante a guerra. Comandante Otto Kretschmer, que era visto como o mais bem-sucedido as de águas profundas.
e Joachim Schepke, que era mais admirado por sua dedicação inabalável à causa nazista. E enquanto os comboios lutavam pelo Atlântico para manter a Grã-Bretanha suprida, o mar Mediterrâneo, que era um foco tradicional da potência marítima britânica, também estava sob pressão do eixo. Com as tropas de Mussolini agora pressionando o Egito, era vital conseguir suprimentos para as tropas defendendo o território aliado. Os italianos eram convenientemente supridos a partir da Itália, mas os estoques britânicos tinham que viajar toda a extensão do Mediterrâneo desde a ilha de Gibraltar. Isso, evidentemente, pôs a marinha italiana em uma posição conveniente para cortar suprimentos das tropas aliadas, e os comandantes britânicos queriam resolver o problema. Em 1935, quando Mussolini planejava criar um novo Império Romano e marchou suas tropas para a Abissínia, na África, os estrategistas militares britânicos começaram a examinar a possibilidade de um ataque à base naval italiana de Taranto. Mais tarde, durante a crise de Munique em 1938, quando Hitler ameaçou atacar a Tchecoslováquia e o mundo esperou em suspense para ver se a guerra seria declarada, as preparações para um ataque à marinha italiana ganharam força. O almirante Sir Dudley Pound, então comandante da frota mediterrânea da Marinha Real, ficou preocupado com a presença naval italiana no Mediterrâneo e planejou um ataque que um dia ficaria conhecido como Operação Julgamento. Apesar da ofensiva ter sido adiada quando Neville Chamberlain, então primeiro-ministro, parecia ter evitado a guerra com a Alemanha, em 1940, as preparações para o ataque a Taranto estavam mais uma vez em andamento. E no outono de 1940, quando o general Graziani parou suas tropas em Sidi Barrani e os navios britânicos estavam livres para agir, os aliados aproveitaram a oportunidade para atacar. Em 11 de novembro, voos de reconhecimento da RAF confirmaram que a frota italiana estava no porto e trouxeram fotografias das posições dos navios para os oficiais da inteligência, baseados no porta-aviões Illustrious. Às 9 daquela noite, a primeira leva de 12 biplanos Swordfish foi lançada do Illustrious e uma segunda de 9 seguiu 1h30 depois. Carregando uma mistura de torpedos e bombas, as aeronaves conseguiram atingir metade da frota de navios de guerra italianos em uma noite. Houve também grandes danos às docas e às instalações. E no dia seguinte, a marinha italiana decidiu transferir aqueles navios sobreviventes do bombardeio para o porto de Nápoles. Com isso, a Marinha Real aumentou seu controle do Mediterrâneo. Esse foi o primeiro ataque naval somente com aviões da história e marcaria o início do fim dos navios de guerra e a ascensão do poder aéreo. Quando a Segunda Guerra Mundial passou a ter batalhas ferozes no Pacífico, isso ficaria provado. O ataque a Taranto também foi inovador por outro motivo. Ele provou que ataques de torpedos pelo ar não exigiam águas profundas como se achava anteriormente. E no Extremo Oriente, outro parceiro da Alemanha nazista no eixo, o Império do Japão, assistiu aos eventos dramáticos em Taranto com grande interesse. O Japão, como a Grã-Bretanha, dependia de suprimentos de além-mar. E já que o Ocidente, principalmente a América, condenava a guerra do país com a China, os japoneses temiam a interferência em seus planos de construir seu próprio império. O almirante japonês Yamamoto ficou impressionado com a ofensiva e viu que, se não havia opção senão lutar contra a América, eles destruiriam a frota da Marinha Americana antes que ela chegasse a águas orientais. O bombardeio de Taranto se tornaria o plano de ataque do Japão a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Enquanto isso, na Grã-Bretanha, o sucesso do ataque a Taranto foi uma injeção de moral necessária
enquanto o bombardeio de terror da Luftwaffe mantinha a pressão sobre a população. O ataque, que havia começado em setembro de 1940, continuava inabalável, e a vida não estava nada fácil para quem continuava a lutar na frente interna. O homem determinado a usar ataques aéreos para destruir a moral britânica era o marechal de campo Hermann Göring, que era o segundo no comando depois de Adolf Hitler e a mais alta patente na Alemanha. Como veterano da Primeira Guerra Mundial e um dos mais antigos membros do Partido Nazista, Göring fez uma amizade íntima com Hitler e foi nomeado comandante da Luftwaffe em 1935. Com as aeronaves aumentando sua importância militar, não havia dúvidas de que a Luftwaffe era uma das forças aéreas mais poderosas do mundo no início da Segunda Guerra Mundial. Convencido de sua superioridade, o marechal de campo teve orgulho em anunciar: "Se um bombardeiro inimigo alcançar o Ruhr, eu não me chamo Hermann Göring." No outono de 1940, enquanto a RAF lutava para defender seu país contra a invasão, ficou claro que a Luftwaffe teria que aceitar sua primeira derrota na Batalha da Grã-Bretanha. Göring, ávido por manter parte de seu prestígio e provar que a Luftwaffe era uma força a ser reconhecida, começou um bombardeio aéreo aterrorizante ao país. A primeira fase do ataque, de setembro a outubro de 1940, se concentrou em subjugar a capital britânica com bombardeios massivos em Londres, dia e noite. Mas em novembro de 1940, a Blitz assumiu nova forma, e um ataque em particular só pode ser descrito como uma vingança pessoal. Enquanto a Luftwaffe mirava a Grã-Bretanha, a RAF também começou a fazer seus estragos, atacando cidades e vilas por toda a Alemanha. Mas em 8 de novembro, eles foram longe demais aos olhos de Adolf Hitler. O líder nazista estava na celebração anual de sua tentativa de golpe de 1923 em Munique, conhecida como o Putsch da Cervejaria, quando a reunião foi interrompida repentinamente por um ataque aéreo da RAF. O Führer, determinado a não deixar impune um ataque à capital do movimento nazista, ordenou a Göring que iniciasse a Operação Sonata ao Luar. Na noite de 14 de novembro, quase 500 bombardeiros alemães cobriram a cidade de Coventry, no coração industrial da Grã-Bretanha. Antes de seus moradores perceberem o terrível destino que os aguardava, milhares de bombas incendiárias foram lançadas nas ruas abaixo. Várias aeronaves jogaram indiscriminadamente bombas letais na cidade até que Coventry estivesse completamente envolta em chamas. Em 10 horas, de 7h20 da noite até o amanhecer, quase 150 mil bombas incendiárias e 500 toneladas de explosivos foram liberadas. Pela manhã, o cenário era de devastação total.
Os sistemas de transportes de gás e água foram destruídos e mais de 60 mil construções foram derrubadas. Diferente da maioria das cidades britânicas, praticamente não havia desenvolvimento em Coventry. E boa parte da cidade medieval ainda estava de pé no momento do ataque, até ser devastada em uma noite terrível. Quase não restaram construções ilesas no belo centro da cidade, e até mesmo a Catedral de St. Michael's, do século XV, foi destruída. Uma nuvem de fumaça e poeira ficou por cima da cidade e no dia seguinte, pessoas vagavam tontas olhando o cenário trágico de destruição, que foi tudo que sobrou de sua cidade. Enquanto isso, o resto do país acordava com as terríveis notícias. Horas depois do cessar-fogo, o ministro do Interior britânico, Herbert Morrison, chegou e se uniu ao rei George VI numa visita não anunciada para dar apoio moral aos cidadãos destituídos. A maior tragédia de todas foi a perda de vidas. Os relatórios iniciais sugeriam que mais de 1000 pessoas tinham morrido. 400 foram queimadas a ponto de não serem identificadas. Centenas de mulheres e crianças estavam entre elas e enquanto se tiravam mais corpos dos escombros, em 20 de novembro, o primeiro sepultamento em massa aconteceu, seguido por outro uma semana depois. Enquanto as pessoas choravam suas perdas, longe de casa esperanças eram vistas no horizonte. Seguindo o avanço italiano no norte da África, o general Archibald Wavell, chefe do comando do Oriente Médio, ordenou que se preparassem para um contra-ataque britânico. E o período de relativa inatividade na região estava prestes a chegar ao fim. Em 7 de dezembro de 1940, o comandante da Força do Deserto Ocidental, general Richard O'Connor, ordenou que se começasse a Operação Compasso e atacassem os italianos baseados em Sidi Barrani. Um dos pontos fracos das defesas italianas na vila era o fato de suas forças estarem divididas em vários campos fortificados no vasto deserto, bastante separadas em uma cadeia. Isso significava que em 8 de dezembro as tropas britânicas poderiam passar despercebidas através de uma brecha nessa cadeia, atacando por trás e tomando um campo depois do outro. Em 10 de dezembro, forças aliadas estavam em posição bloqueando as saídas sul e sudoeste para Sidi Barrani. E depois de atacar as tropas do eixo, na noite do dia 11, toda a resistência tinha acabado e os italianos se renderam. Daí, as tropas de O'Connor continuaram a tomar Solon, Halfaya e o Forte Capuzzo, na Líbia. Em 15 de dezembro, todas as forças italianas foram expulsas do Egito ou estavam presas. Foi um momento negro para Mussolini, porque a Batalha da Grécia também não ia bem. E não só os italianos foram expulsos do território grego, mas também, em meados de dezembro, um quarto da Albânia, ocupada pela Itália, estava sob controle grego. Hitler tinha pouco tempo para se preocupar com as tentativas desastradas de Mussolini na expansão do Império Italiano e se ocupava pondo em ação seus planos para a frente oriental, aumentando o controle sobre os Balcãs. O regente da Hungria, Miklos Horthy, entrou em negociações com Hitler em 1938 e, com os comunistas se aproximando da fronteira de seu país, ele viu os nazistas como um mal menor. Em 20 de novembro de 1940, Horthy
fez sua aliança com o Eixo e assinou o Pacto Tripartite. Apenas 3 dias depois, em 23 de novembro, a Romênia e depois a Eslováquia seguiram seus passos. Agora, com essas 3 nações firmemente sob sua esfera de influência, Hitler criou uma fileira ao norte dos Balcãs, junto com o flanco sul da Rússia. Em semanas, ignorando todas as tentativas de seus mais altos oficiais de dissuadi-lo, o líder nazista confirmou seus planos de invadir a União Soviética, chamada de Operação Barbarossa. E a data para a invasão foi marcada para 15 de maio de 1941. Enquanto Hitler planejava abrir o jogo com a União Soviética no fim de 1940, em 29 de dezembro, o presidente Roosevelt transmitiu uma de suas famosas conversas ao pé do fogo ao povo americano. O discurso marcou uma recusa definitiva da política de isolamento dos Estados Unidos e parecia que a intervenção americana estava cada vez mais perto. Enquanto muitas nações foram levadas para o lado do Eixo, Roosevelt avisou aos americanos dos riscos do Pacto Tripartite, descrevendo-o como uma aliança profana de poderes para dominar e escravizar a raça humana. Ele falou da ameaça crescente dos japoneses no Pacífico, dos males do nazismo de Adolf Hitler e lembrou aos seus cidadãos que os britânicos e seus aliados lutando do outro lado do Atlântico ainda precisavam desesperadamente de ajuda. Precisamos ser o grande arsenal da democracia, disse Roosevelt. Para nós, isso é uma emergência tão séria quanto a própria guerra. Enquanto Roosevelt falava, as bombas choviam sobre a capital britânica mais uma vez, no ataque aéreo mais devastador a Londres até então. Faltavam apenas 4 dias para o Natal e a Alemanha começou seu bombardeio com entusiasmo renovado, criando uma tempestade de fogo que seria chamada de Segundo Grande Incêndio de Londres. Por volta de 1.500 incêndios se iniciaram, cobrindo uma área de Islington, ao norte, ao cemitério de St. Paul. E a catedral só foi salva graças à dedicação de bombeiros voluntários. No meio de toda a destruição, os encanamentos de água foram destruídos. Então, os bombeiros precisavam combater a lama e o limo do rio Tâmisa para suprir suas mangueiras. Os nazistas escolheram uma noite em que o rio vivia uma baixa recorde, tornando a tarefa ainda mais difícil. Apesar da sirene de fim de ataque ter soado à meia-noite, a batalha só havia começado para a Brigada de Incêndio Londrina, que teve que lutar por mais 15 horas para vencer as chamas pela cidade. E enquanto a capital da Grã-Bretanha estava envolta em confusão, não havia dúvidas de que a batalha contra o Eixo estava longe de terminar. Mas o ano novo prometia muitas mudanças no teatro do conflito. E apesar da luta na frente interna e além-mar ainda continuar por muito tempo, os eventos de 1941 trariam esperança para aqueles que ainda lutavam contra Adolf Hitler.